E aí você vai estar mais atento para as coisas acontecerem. Você vai estar de olho mais aberto, na verdade. Porque o que acontece na maioria do tempo na nossa vida é que as oportunidades vêm. A gente só não tá olhando. Olá, começa agora mais um TikTal Podcast. Eu sou o Rei Dias, na moral, só vem. Hoje nosso convidado vai explicar tudo que você ainda tem dúvidas sobre magia. Com vocês, Nino Denani. Uma salva de palmas. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço em público. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, obrigado pela sua presença. Tamo junto, de antemão. Cara, o papo hoje aqui vai ser brabo. Olha, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito você, porque eu fui muito em podcast já. Eu acho que o único podcast que eu não fui ainda foi no Flow. Mas toda vez que alguém me chama, eles falam: porque é o polêmico Nino Denani. Você não começou assim, acho que já vai ser um bom papo. Não, nada polêmico aqui. A gente veio pra entender, a galera do TikTok também quer saber sobre a sua filosofia, a sua vivência. E a gente vai começar por aí, Nino. Vamos lá. Então, antes da gente iniciar esse bate-papo, já sabe, galera, inscreva-se no canal, dá aquele like, compartilha, fortaleça, porque o papo hoje promete. Canal de Cortes ganhando muita força, quero agradecer a todos. Estamos nas plataformas verticais e também no Spotify. Nino, vamos iniciar aqui. Bora. Antes de tudo, religião. Vamos entrar pro papo, que você fala assim... Você estava falando nos bastidores, religião. Como é que funciona a questão da magia? Eu sou completamente antirreligioso. Eu acho que as religiões deveriam acabar. Eu acho que elas são um câncer do mundo. Olha como o pensamento é bom, tá vendo? Elas são um câncer do mundo. Eu acho que elas deviam... É brincadeira, eu falo isso. Eu sou contra a religião mesmo, mas eu me apoio num pensador contemporâneo que ele chama Ray Oldenburg. Ou Phil Zuckerman, eu sempre confundo esses dois. Eles escreveram um livro chamado A Sociedade Sem Deus, que ele faz um levantamento dos países com maior número de religiosos, países com menores números de religiosos, e ele traz pra gente sociologicamente alguns problemas que a religião traz. Por exemplo, a religião causa inação, né, que é a ideia de você não correr atrás do que você quer, porque você vai pegar no pós-vida, no futuro, sei lá, depois da morte. Ela deixa seu pensamento preso à idade do bronze. Então, aqueles conceitos medievalistas vêm trazendo para cá. Então, conceitos de sociedade, de sociabilização, tarará. Ou seja, tipo, a religião é um atraso, socialmente falando. E falar isso num país religioso como o Brasil, né? Tipo, sei lá, você tem 0,4%, 0,9% de ateu. É complicado. Mas a magia, ela não tem a ver com religião. Não tem. Ela teve um dia. Mas só porque um dia produção de conhecimento era feito por religiosos. Entende? Então, por exemplo, quando a gente pega o primeiro tratado de medicina que a gente tem, o primeiro escrito de medicina, é de um hierofante egípcio, que a gente chama de papiro de Ebers hoje, né? Era um hierofante. O hierofante era o sacerdote deles. O hierofante era o cara que tinha tempo, né, pra você pesquisar. Você não precisava plantar, você não precisava guerrear, você não precisava fazer nada, você tinha tempo pra estudar. Então, até o final da Idade Média, religião e conhecimento andavam meio que juntos ali. Só que quando a Bastilha caiu e a gente começou a ter o processo de ateísmo, essas coisas todas, de ciência como a gente conhece, as coisas se separaram e a magia também. Então, hoje em dia, a gente tem... Desde a década de 70, muito firmemente, mas isso aqui acontece desde de Levi, acho que em 1800, a separação clara. Tipo, você não tem que ter fé para fazer magia. Você não tem que ter religião para fazer magia. Você pode ter, se você quiser, como opção sua pessoal. Mas magia não tem a ver com isso. Tem a ver com outras coisas, né? O conhecimento humano foi crescendo, a gente, por exemplo, desplugou a psicologia da filosofia, e aí a magia também começou a usar a filosofia para ela. E aí a gente tem cabedais bem filosóficos, bem psicológicos de magia, que é a magia do caos, a tecnomagia, são escolas de magia, por assim dizer, que são completamente desplugadas da religiosidade. Então, religião é uma coisa, que aí você falou, porque... Existem várias religiões. Sim. E aí, fé é uma coisa diferente de religião. Sim. Porque você não precisa estar casado
com, vamos dizer, com algum tipo de culto, de doutrina, Fé é acreditar sem sombra de dúvida, ponto. Você pode acreditar sem sombra de dúvida na evolução darwiniana. Você tem fé na evolução darwiniana. Ponto. Aí, a partir do momento que eu entendi o que você quer falar aqui pra nós, é que dentro desse conceito, se a pessoa entrar pra religião, aí começa a criar conflitos. Sim, porque a religião... Cara, agora vamos apanhar um pouquinho. Religião, para existir, ela precisa de ignorância. Ela necessita. A religião, ela come ignorância. E a magia, ela é conhecimento. Se você preza a ignorância, você não constrói conhecimento. Então, a gente sempre fala, você pode ser um mago e ser um religioso, mas uma hora, ou você vai ser um bom mago e um mau religioso, ou você vai ser um bom religioso e um mau mago. Você vai escolher, né? Eu vim da Umbanda, por exemplo, fiquei 20 anos, fui pai de santos, caralho. Eu posso falar palavrão aqui? Pô! Então, foda-se. Fui pai de santo e tudo mais, né? Ainda enquanto aprendiz de mago. Mas eu só virei mestre mago mesmo quando eu abandonei tudo. Porque é isso, cara. Pra você fazer magia, você precisa perguntar por quê. E a religião, ela não gosta que se pergunte por quê. Entende? Geralmente eu falo que é muito difícil conversar na internet hoje, porque a gente tem... Eu uso essa palavra só pra irritar a galera, porque eles ficam me chamando de coach. Só porque as pessoas têm um mindset errado. Qual que é o mindset das pessoas? Elas têm uma resposta e elas vão encaixando a pergunta na resposta. Ou seja, a resposta vem antes da pergunta, antes da pesquisa, antes da descoberta. E para você ser um mago, você tem que fazer a pergunta e ir atrás da resposta. Entende? Então você chega para um religioso e fala assim, lá no terreiro, eu vou no terreiro... Chego lá, começo a tocar os atabaques. Nossa, eu sinto um negócio e a minha cabeça turva, não sei o que lá. Você já tem a resposta. É um espírito incorporando. Você não tem pesquisa, você não tem trabalho, você não tem comprovação, você não tem nada. Se você é um mago, o que você vai fazer? Nossa, eu sinto essas coisas. O que está acontecendo? E aí você vai criar conhecimento. Entende? Você vai mais além. Não é nem além, você vai no que você tem que ir, Sim. entendeu? Tipo, eu, por exemplo, a própria magia do caos, a gente trabalha com um conceito na magia que chama de Assunção Forma Deus. Que hoje em dia a gente está chamando de Assunção Arquetípica. O que é Assunção Forma Deus? É a incorporação da Umbanda. Só que na Assunção Forma Deus, você incorpora Deus, né? Não necessariamente Jeová, mas você vai incorporar alguma coisa que você identifica como Deus. A gente faz isso na magia... Que não é da Umbanda. Não, porque vai da sua crença. Da Umbanda é o Oxalá. Tá. Vamos lá. A Oto, por exemplo, a Ordo Templis Orientes, eles têm uma ritualística que é muito parecida com algumas crenças egípcias. Então, quando ele vai fazer a Assunção Forma Deus dentro de um rito da Oto, ele incorpora um faraó. Esse é o Deus para ele. Deus aqui é um símbolo, não é Deus mesmo, é um símbolo. Eu posso ser mais curioso um pouquinho? Rapidinho, claro. Eu não quero que você perca a sua linha de pensamento. Oxalá dentro da Umbanda, ele não se comunica. Depende da Umbanda, cara, porque como nada disso é verdade, cada um conta a sua história, então... Mas então, dentro dessa incorporação que você fala do faraó, se comunicam? Então, depende do que você está fazendo. Essa é a questão, porque na verdade é um símbolo psicológico. É um arquétipo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, na magia, quando você pega a magia do caos, você consegue incorporar o Sonic. Cara... Por quê? Porque não é a existência real daquilo. É um símbolo que você vai incorporar. Então, quando eu falo pra você Sonic, por exemplo, você pode lembrar de velocidade de pensamento, de rapidez de atitude, parará, e você vai trazer essas capacidades pra você. Isso é incorporar alguma coisa. Se você pega a Umbanda, você vai falar de preto velho. O que é o arquétipo do preto velho? É a sabedoria da idade, piripororó. A pessoa vai trazer estas qualidades para ela. Isso é incorporar para magia. Só que na Umbanda, como a pessoa tem a resposta pronta da crença, é um espírito, ela se prende ali. E isso é tão engraçado que é o que eu acabei de falar para você. Se você trouxer no seu programa aqui 4 pais de santos diferentes, de terreiros diferentes, e perguntar para cada um deles como é que é incorporar Exu, cada um deles vai dar uma resposta diferente. Por quê? Porque Exu não existe de fato.
O que existe é a ideia do Exu. E você traz as características. Só que essa característica, ela é criada pelo grupo onde está sendo colocado. A gente chama isso de capacidade psicossocial. Tem um trabalho de um camarada que ele é psicólogo, se não me engano, na USP. Ele chama Wellington Zangari. É um trabalho acadêmico dele. Que chama o fenômeno psicossocial da incorporação da Umbanda. Que ele vai em terreiros de Umbanda para pesquisar o que está acontecendo psicologicamente com as pessoas para elas acharem que estão incorporadas. Isso que eu ia falar, psicossocial. Então tem muito a ver com a questão de você trazer aquela energia mental. É que não é uma energia, é só uma forma de pensar. É só uma forma de pensar? É. Eu vou te falar, antes de mais nada, só pra galera saber, gente, eu não sei quem me conhece, mas eu sou mago, mas eu também sou pós-graduado em neuropsicologia, em neurociências clínicas e tô pós-graduando em neurociências e cognição agora. Legal você falar, Então, eu tenho algum conhecimento pra falar disso, tá? Não sou o suprassumo, porque não tô na área de pesquisa, eu fiz por pura curiosidade, mas eu tenho algum conhecimento acadêmico pra falar sobre isso. O que acontece é assim, cara, o nosso cérebro, ele é cheio de vieses. O que são esses vieses? São formas que a gente foi adaptando ao longo da evolução para o cérebro poder funcionar. Porque o cérebro, ele é um órgão de 1,2 kg, num corpo de 100 kg, que nem o meu, e ele gasta 20% de tudo que eu como. Tudo que eu como, 20% é para o cérebro. Então, o que aconteceu? A gente foi tendo que criar formas de economizar essa energia que está sendo gasta. E a gente criou vieses. Viés é uma resposta rápida, tá? Só que essa resposta rápida, ela deturpa a forma como a gente vê a realidade. Então, por exemplo, uma das formas rápidas que todo mundo conhece, a gente chama de viés de bandwagon, que é o viés de manada. Então, você tende a se comportar como o grupo se comporta para que você seja aceito no grupo, dado que nós somos animais que andam em bando, certo? Agora, você tem que se comportar como o grupo se comporta, ok? Você está num terreiro. Como é que todo mundo está se comportando? Você vai se comportar igual. Nesse momento, acontece um fenômeno na gente que é chamado de dissociação. O Wellington Zangari chama de dissociação disciplinada. O que é dissociação? Quando você tem excesso de estímulo, você é hiperestimulado, o seu cérebro em particular, em algum dos seus sentidos, audição, visão, tato, olfato, você é hiperestimulado e o seu cérebro, para não dar uma burnoutada, um gasto muito grande de energia, ele dá uma leve desligada. É o que acontece quando você está lendo um livro muito longo e de repente você começa a ler e você lê, mas você não entende. Sabe? Você lê, mas não pega. Você tem que ler de novo, porque acabou a energia do seu cérebro, entre aspas, e você precisa repor essa energia para depois voltar a ler de novo. A gente faz isso no dia a dia. É normal. Isso é uma psicopatologia, mas não é uma doença, tá? Dissociação. Então, você está lá no terreiro ou na igreja, é o mesmo fenômeno, na igreja evangélica. Você tá hiperestimulado, porque tem música pra caralho, tem cheiro de erva queimando, tem um monte de gente vestido diferente, imagem, coisa pelas paredes, você tá sendo hiperestimulado. Você entra em dissociação, seu cérebro dá uma travada, que é o que o pessoal chama de estar na energia. Quando você dá essa travada, por assim dizer, um sistema de proteção do inconsciente vem pra fora, através do que a gente chama de movimentos estereotipados, que é, por exemplo, quando você está no transporte coletivo, segurando aqui assim, segurando o livro, ouvindo música, você também está em hiperestímulo, você também dissocia, só que você continua equilibrado segurando. São movimentos estereotipados que seu inconsciente já guardou por diversas vezes e reproduz naquele ambiente para te manter vivo. Quando você está no terreiro, na igreja, esses movimentos estereotipados são os arquétipos. Então você vai bater no peito e gritar porque você é um caboclo, para você ser aceito no grupo. Quando você é aceito no grupo, por conta do viés de bandwagon, o grupo te valida e aí você continua fazendo e você vai estimulando cada vez mais o seu cérebro a repetir aquele tipo de ação. Eu queria te fazer uma pergunta dentro desse contexto que tá você muito trouxe para nós. Isso que eu tô falando pra vocês? Eu tô entendendo, mas eu quero pegar essa linha sua que você trouxe de estudo, mas de vivência. Existem 3 tipos de incorporações que eles falam. A primeira é radiação, a segunda, às vezes, o sopro que vai falando, e aí você vai reproduzindo, e a incorporação de uma vez. Você já passou por esse processo? Esses 3 processos? Sim.
Você já incorporou que você não sabia onde você estava, o que você estava falando? Porque tem pessoas que falam assim, eu bebi, fumei e o espírito levou tudo embora. Cara, inclusive eu faço uma coisa hoje em dia, só pra ser chato, eu gosto muito de tirar sapo, né? Não, pode tirar, eu tô fazendo perguntas porque eu já escutei muito sobre isso. O templo, depois a gente vai talvez entrar nesse assunto, mas eu lidero um templo de magia, né? Tá. Que tá aí com 4 filiais já. E a gente estuda magia de fato. E uma das coisas que a gente aprende enquanto mago é que você não pode levar a vida muito a sério. Então a gente aprende a brincar com tudo, né? A gente se diverte com tudo. E tem uns negócios que eu venho da Umbanda, que são as provas de fogo que o pessoal fala, né? Que são umas provas de... Então é andar em caco de vidro, sei lá. E tem um em particular que é estourar pólvora na mão. Só que eu sou cientista, porra. Eu sei o que tá acontecendo. Então, toda quarta-feira, quando eu vou fazer o trabalho aberto lá no templo, eu estouro pólvora na mão sem estar incorporado pra todo mundo ver que é possível fazer de boas. Então, é assim, tudo que acontece tem uma explicação. O grande problema é aquilo que eu falei pra vocês. As pessoas, elas partem da explicação pronta. Elas não pesquisam pra chegar até lá. Entende? Então, elas falam, é espírito. Mas não é. A gente ouve voz na cabeça, cara. A gente basicamente tem 2 vozes na cabeça. É o seu eu, né? Então, a gente chama de voz de foreground e voz de background. Inclusive, tem uma pesquisa muito legal sobre... Como é que é quando... Esquizofrenia. Acabou de ser publicado, tem acho que 2, 3 meses. Que eles descobriram que os esquizofrênicos, na verdade, os auditivos em particular, eles só têm um problema de volume na voz. Você tá me ouvindo falar e tem uma voz na sua cabeça meio que repetindo o que eu tô falando, sim, com um volume mais baixo. E tem uma outra voz embaixo tirando conclusão. Essa é a voz de background que a gente chama. Os esquizofrênicos, essa voz aqui tá no mesmo volume da voz de fora. Então eles não identificam como sendo uma voz da cabeça. É essa voz que a gente chama de intuição. Só que essa voz, ela tem... Aí é que tá o problema. É falta de conhecimento. Essa voz, ela é basicamente conteúdo inconsciente. Só que o conteúdo inconsciente a gente não tem acesso, só que ele tá lá, guardado. Como a gente não tem acesso e ele é muito maior do que o nosso conteúdo consciente, a gente faz conexões muito mais, não fáceis, mas muito mais precisas, por assim dizer, porque a gente tem muito mais informação. Então, às vezes, a gente tem o que na ciência a gente chama de momento eureka, ou insight, que é nossa, entendi. Sabe? Por quê? Porque as informações lá no seu inconsciente se concatenaram e você teve a ideia. E espiritualista vai chamar isso de intuição. A gente chama de insight. Sacou? E a questão... Tô falando que eu não sou um mago normal. Cara, não, e assim, eu tô muito curioso e assim, eu tô pirando na ideia, tô curtindo mesmo, tô sendo real, sou um cara muito curioso, até por isso que eu tô na comunicação e no podcast. E aí eu quero esclarecer a dúvida da galera de casa. Você tá indo onde a galera vai perguntando. Sim. Que isso é o seu levar o conhecimento do que você vivenciou no seu lugar de fala e no que você vem estudando. Sim. Só que a questão da bebida alcoólica... Cara, eu fiz um vídeo só sobre isso. E aí? Tem um monte de coisa. Primeiro, tem eu não vou lembrar todas, porque entra numa área de biologia que não é meu domínio. Meu domínio é neurociência, tá? Mas, por exemplo, diferença de peso... muda. Então, se você pesa 100 quilos, você vai tomar muito mais bebida do que uma pessoa que pesa 70. Homens ficam menos bêbados do que mulheres por conta de retenção de gordura. Tem uma certa enzima no fígado, se eu não me engano, que processa o álcool de uma forma diferente. Então, se você tem uma mudança genética nessa enzima, você vai ter mais resistência ao álcool. Tem costume. Eu, por exemplo, sou um cara que eu tomo muito vinho, né? Eu tomo vinho pelo menos 1 garrafa por semana. Eu tomo 3 garrafas de vinho e não fico bêbado. Pra mim é normal, né? É comum. Então, assim, tem um monte de outras explicações. E tem uma coisa que eu acho que é mais essencial aqui, que é assim... Se isso fosse verdade, do espírito levar, por que só leva de alguns e não de todos? Tem essa questão, então, dentro dos terreiros. É claro, tipo... Não, tô falando só eu vim de um terreiro, cara, onde eu fui feito, né, fui iniciado, tinha 300 médiuns lá. A minha barca, que eram os médiuns que entravam juntos, eram 30. Era muita gente, e tinha 2 ou 3 que faziam isso. E eram senhores maiores, mais fortões e tal, que tinham uma capacidade gigantesca. Hoje em dia, agora eu parei, mas quando a gente abriu o templo, eu fazia o trabalho tomando vinho.
né? Eu ia bebendo vinho e fazendo o negócio que tinha que fazer. Eu terminava 2 garrafas e tava bem. Mas por quê? Porque eu aguento, eu tomo vinho toda semana. Tipo, é um dos meus passatempos, é meu hobby tomar vinho. Então eu tomo vinho pra caramba. Então tem um monte de características aí que podem entrar nesse meio do caminho. Fala. Eu queria falar assim, então você falou da Umbanda. Você foi mais pra frente em outros temas também? Candomblé, Queto? Não, só dentro da Umbanda. Eu tive muitos amigos em Candomblé, em Quimbanda, essas coisas todas, mas eu nunca participei. Porque eu me valia ali na Umbanda, a Umbanda era legal. E dali você já tirou a sua linha de... É que na verdade, cara, é que assim, no meu 2º ano de terreiro, eu já entrei pra uma ordem de magia. Então, eu já comecei a ver umas coisas de forma diferente. Então, pra mim, não importava mais. Então finalizamos aqui. Agora a gente segue pra magia. Que aí entramos agora no seu campo hoje atual. É o que você tá ali. Define pra gente, então, o que é, afinal, a magia? O que é magia? Bom, antes de mais nada, acho que pra gente entrar nesse termo, eu preciso explicar um negócio que é de cunho social pra todo mundo, tá? Toda cadeira de conhecimento que a gente tem, todo assunto de conhecimento que a gente tem, a gente consegue separar a humanidade em 2 grupos para cada um dos assuntos, que são geralmente os especialistas e a gente chama de profano na magia, mas a gente pode chamar de senso comum, tá? Então você tem os especialistas e o senso comum. Aonde que a gente vê isso muito claramente? Se não, a gente pode ver isso acontecendo na questão do, sei lá, do Trump. Tem os analistas políticos, que são especialistas no assunto. E tem o senso comum, que vai tirar a conclusão da orelha, certo? Isso é super normal. Se você me perguntar de futebol, eu sei 0 de futebol, eu vou falar uma pá de merda. Tipo, Nino, qual que você acha o maior time do mundo? Eu vou falar, Palmeiras. Por quê? Sei lá, porque é o único nome que eu sei. Então eu tô dando uma opinião do senso comum, sacou? A magia, ela funciona também com isso. A magia, ela é literalmente um cabedal de conhecimento, é uma área de interesse pelo conhecimento geral da humanidade. Ou seja, o mago é aquele que vai tentar saber de tudo. A gente sabe que não vai conseguir, mas isso não impede a gente de tentar, sacou? Então, se você pega os antigos magos, tal, lá os hierofantes egípcios, o pessoal da Pérsia, que é da onde vem o termo mágico e tal, você vai ver que esses caras estavam em não existia ainda, mas estavam em grupos de estudo, de descoberta. Eram eles que olhavam para as estrelas para tentar descobrir o que é aquelas pontinhas brilhantes lá. Era essa galera. Platão era mago, ele era do culto de Eleusis, né, da ordem de Eleusis, que a gente chama, que era uma ordem agrária da Grécia. Newton era mago, né? A gente tem o Paracelso, que é o pai da química moderna, era mago. Então, assim, o mago é o cara que tá procurando conhecimento acadêmico da vida. Por que magos não eram queimados na Idade Média? Porque a gente estava na igreja. Por quê? Porque eram as igrejas que mantinham as universidades. Sacou? Ao longo de todas as eras, o mago foi o cara que buscava conhecimento. Só que, conforme a gente busca conhecimento, tem um senso comum enchendo o saco. Então, por exemplo, os magos olhavam para cima para ver as estrelas e tentar entender. Então, a gente descobriu que a Terra era redonda, a gente descobriu os ciclos de estações de ano, para colheita, plantio, guerra, não sei o que lá. A gente descobriu tudo isso. Aí vem um imbecil na Idade Média, que é o Nostradamus, e falou, eu posso usar essas estrelas para fazer mapa astral. Aí a gente, mago, continua olhando para as estrelas e falamos assim, então tá, então continua aí com a sua astrologia, eu vou criar a astronomia para diferenciar. Agora a gente está vivendo o mesmo fenômeno com a física. Tem a física quântica, que os físicos quânticos sabem o que é, a equação de Planck, os caralho. E tem a galera do senso comum que acha que física quântica prova a realidade, prova a espiritualidade, que é, sei lá, lei da atração, essas porra aí. O que a gente fez? Então tá, fica com física quântica pra vocês aí, vamos chamar agora de mecânica quântica. Agora eu sou neurocientista, tá vindo uma neuroespiritualidade. Então logo a gente vai mudar o termo neurociência pra um outro termo pra gente conseguir usar sem ser maculado por essa galera. E aconteceu a mesma coisa com a magia. Então hoje em dia você basicamente tem uma pá de religioso falando que é mago porque se apropriou do termo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é assim, magia, como eu falei, magia é conhecimento. A religião, ela necessita da ignorância para viver. Porque você tem que ter fé. Fé você só tem quando você não sabe.
Se você soubesse que Deus existe, não precisa ter fé nele, você sabe que ele existe, né? Então, a religião, ela depende da ignorância. A magia é conhecimento. A religião, ela te coloca num cabedal de aprisionamento. Você é preso a espíritos, você é preso a não sei o quê, você é preso a divindade, você é livre para fazer o que eu quero, senão você vai pro inferno. A magia, ela prega a liberdade. Faz o que você quiser. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, né? Então, só que, sei lá, se é para algum tipo de autoridade, os religiosos se apropriaram da palavra magia e usam. E a gente não tem muito o que fazer, porque como magia e liberdade a gente leva isso muito a sério, não existe um sindicato da magia, um CRM, né, um Conselho Regional dos Magos. Então, as pessoas usam, né? Mas de fato não é. A gente chama de magia crente hoje em dia, esses caras. E o que muda, assim, na vida das pessoas se realmente ela soubesse o que é magia e a essência da magia? O que poderia mudar? Cara, pode mudar tudo, mano. Porque como magia é conhecimento, você literalmente pode ir pro que você quiser, cara. A gente tava falando aqui no backstage. Eu tenho 44 anos de idade. Hoje, eu sou pleno. Eu fiz o que eu queria. Eu conquistei meus sonhos. Eu não tenho mais pra onde ir. Saca? Eu fico vivendo de pequenos objetivos que eu vou criando pra ser divertido pra vida, pra não entrar em depressão e morrer. E arrastar pra cima. Mas, então... Cara, com 44 anos eu sou assim. Ah, Nino, mas peraí. Você é assim, mas você é milionário? Mas milionário não é meu gosto. Primeira coisa que a magia te ensina, você entender, a gente chama isso de verdadeira vontade. O que você gosta de verdade? Você quer ser milionário? Então luta pra isso. Eu não quero. Eu quero poder pegar minha moto numa quarta-feira, viajar e voltar na segunda. Eu faço isso. Entende? Eu casei com uma esposa maravilhosa, inteligente pra caralho, me dá apoio em tudo. É uma pessoa que se eu falar pra ela, amor, vou pegar a moto, vou voltar daqui a uma semana, ela vai falar ok. Ela sabe que eu preciso dos meus períodos sozinhos, ela tá de acordo com isso. Ela tá tão de acordo que a gente abriu o relacionamento e a gente tá feliz, eu tenho minha casa, minha filha tá criada, já tá com seus 22 anos, tá fazendo iniciação científica, esperta pra caralho, mais do que eu, inclusive. Tipo, eu realizei meu sonho, eu já realizei, sacou? Tipo, eu cheguei no patamar que eu tô vivendo por osmose. Tô vivendo só pelo dia da manhã, sacou? E é isso que a magia faz, cara. Te dá a total liberdade da sua mentalidade. Ela primeiro, né? Ela tira você desse ciclo vicioso da sociedade. Então, por exemplo, a sociedade, como ela é uma sociedade de consumo, o que você precisa fazer? Você precisa estar comprando, pelo menos ela fala pra você, né? Você precisa estar comprando sempre pra você estar feliz. A magia olha pra sua cara e fala, mano, você tem certeza? Por quê? Por que você tem que comprar uma televisão? Você assiste? Por que você tem que comprar um carro? Por que tem que ser esse carro? Por que você não pode comprar? A magia, ela vai... Entende que é tudo pergunta que você tá fazendo? Então, por exemplo, eu não tenho carro, a minha esposa tem, mas eu não tenho carro, eu tenho moto. Por quê? Porque eu odeio dirigir carro, cara. Dirigir carro em São Paulo é horrível. Comprei uma moto. Eu gasto um dinheiro na minha moto. A minha moto eu gasto, sei lá, 10 pau de manutenção a cada 2 meses. Porque eu viajo o tempo todo. No carro eu não gasto. Eu não gasto em roupa. Você viu, eu sou tudo preto, é Hering básico. Porque eu não preciso mostrar para as pessoas quem eu sou. Eu entendi isso. Agora, isso é o meu ideal de vida. A magia, ela te ajuda a fazer essa distinção. O seu ideal de vida é diferente do seu ideal de vida. Talvez o seu seja ser rico. Então, corre atrás disso. O meu é ser livre. Eu corri atrás disso. Eu tô aqui agora. Entendeu? Eu não sou pobre. Eu tenho casa própria, tenho minha moto. Eu como em restaurantes que eu gosto e tal. Tudo isso por conta da magia. Mas quando você começa a aprender a fazer essas perguntas, você começa a ver a vida de uma outra forma. E vendo a vida de uma outra forma, você tem mais possibilidades de fazer as coisas. Entende? E isso é muito difícil de você fazer quando você não tem informação. Agora, tem que ter uma coisa importante aqui. Eu falei que eu falo muito. Não, fica à vontade. Eu sei que eu vou falar direto pra vocês. Eu sei que eu falo isso do alto de todos os meus privilégios sociais. Eu sou homem, hétero, branco, cis. Não nasci na classe média, mas estou na classe média. Eu sei que pra mim é fácil, tá? Porque tem uma coisa também que a magia é elitista. E ela é elitista não porque ela é por preciosismo, mas é porque ela não consegue não ser. Porque pra você ser mago, você tem que estudar. Só que hoje a gente vive no Brasil, num país onde tem uma galera, tem uns 40% de pessoas em risco alimentar. Como é que você vai falar para uma pessoa, olha, você tem que estudar, se ela não sabe nem se vai comer hoje? Então, eu sei, tá? Eu entendo isso. Não tenho o que fazer, eu não consigo mudar isso. Só que
era muito bom a gente conseguir também com essas pessoas falar, cara, a única forma de você sair de onde você tá, brother, é estudando, mano. Só que é pra daqui a 5 anos, não é agora, sabe? A pessoa não ouve, não tem. E aí entra a fé de novo. Sim, você trouxe uma frase que tem numa música do Raul Seixas, e eu queria que você falasse dessa frase, né? Você trouxe ali, que é aquela música que ele fala... Faça o que quiseres. Faça o que tu queres, a ser toda a lei. Isso. Essa frase é do Crowley. Isso, do que ele colocou Crowley. lá na música. É. Seria o quê? Faça o que você... Eu não sou telemita, tá? O Crowley, ele escreveu toda uma forma de se interpretar o mundo que a gente chama de telema, né? Eu não sou de telema, tá? Então eu posso estar cometendo um grande erro aqui, uma grande injustiça. Vocês que são de telema, se quiser, coloca aqui embaixo e me corrige. Mas fazer o que tu queres, a de ser o todo da lei, é exatamente você não ter a opinião dos outros mais forte do que a sua no que diz respeito a você. Então, por exemplo, vou falar um caso que acontece muito aqui no Brasil. Você é homossexual, homoafetivo. Você é um cara que gosta de outros caras, é um homem que gosta de outros homens. Você vai deixar de ser feliz porque a sociedade te olha mal? É claro que você pode morrer no Brasil por causa disso, né? Mas, não, cara, faz o que você quiser, mano. Se você acha que é isso que te faz feliz, cara, por que não? Vai lá, seja feliz, né? A magia é um negócio muito legal porque ela vai quebrando de você esses preconceitinhos bestas que a gente tem. Então, hoje em dia me perguntam muito, pô, Nino, pra ir no seu templo lá, é só homem que pode, que nem maçonaria? Cara, você só precisa ter um cérebro. Você tem um cérebro, você gosta de usar? Acabou. Você é bem-vindo, irmão. Mas essa questão que você falou, que o que é telemita, né? Telemita. Seria o quê? Que eles só aceitam um tipo de... Não, imagina assim, ó. Imagina que cada grande mago, por assim dizer, ele desenvolve uma faculdade, certo? Sim. Então você tem a faculdade de medicina, você vai fazer, vai ser médico. Você tem a faculdade de história, você vai fazer, vai ser um historiador. A magia funciona meio assim. Todas as ordens, a gente chama de ordens, né? Ou colegiados. Todas as ordens de magia foram criadas por grandes magos e elas trazem uma forma de você ir buscar esse conhecimento. Então, telema é a forma que o Crowley criou, né? A Alstom Argentum usa telema, se eu não me engano, e a Otto também usa telema. Existem escolas que são, por exemplo, de magia planetária, que vão entender os deuses olimpianos e usar os deuses olimpianos como ícones para algumas coisas e tal. Existem lá os magos druidas, que vão ver a vida mais naturalmente, piriri-pororó. Então são formas que a gente tem para começar os estudos. Eu sou de uma ordem hermetista, que a gente chama, que é de Hermes Trismegistus, né? Que também tem, eu acho que na música do Raul Gil, sei lá, tem lá a Pedra Esmeralda. Sim. Ordens hermetistas, perdão, elas seguem uma forma filosófica, que é o hermetismo, criado pelos gregos helenistas, quando eles estavam lá invadindo o Egito. Então eram filósofos gregos tentando entender a metafísica egípcia, ao mesmo tempo que estavam conversando com sacerdotes persas e com judeus e não sei o que lá. E eles criam uma forma de perguntar ao mundo como é que ele funciona. E aí a gente, a partir daí, vai extrapolando os estudos. Perguntar ao mundo como ele funciona. A filosofia é isso, cara. É perguntar ao mundo como ele funciona. E aí eu vou perguntar pra você. Quando foi o momento, assim, você falou de 44 anos, qual foi o momento que deu um X, assim, na sua vida, que você falou, cara, eu me sinto livre? Porque você falou 44 anos, você veio da Umbanda, passou por várias... Foi com 38 anos. 38 anos. 38. Eu me divorciei com 36, entrei num burnout gigantesco. Eu tenho... A minha história, essa história recente da minha vida, ela é muito história de coach. É muito engraçado. Mas com 38 tudo fez sentido pra você. Olha isso aqui, ó. Com 36 anos, eu montei uma empresa. Com 34, né? 33, sei lá. Com 36 anos, a minha empresa deu ruim. Eu comecei a entender que eu não gostava de ser um businessman, né? Enfim. Aí eu entrei num burnout marrento, que eu não dormia pra não ver o dia seguinte chegar. Vivia bêbado. Cara, foi uma merda. Perdi esposa, perdi tudo, né? Voltei pra casa dos meus pais com a minha filha e 50 conto de dívida, 50 mil reais de dívida. E aí, cara, um dia eu sentei na mesa da sala, assim, que eu tava com o meu computador, e eu falei, cara, eu sou mago, tá ligado? Eu posso mudar isso aqui. Por que eu tô sofrendo? Vou mudar.
E aí, em 2 anos, eu mudei tudo. Paguei os 50 mil, aluguei minha casa, mobiliei a casa, mudei com a minha filha. Assim, tipo, em 2 anos. Foi com 38 que eu cheguei nesse ponto. Então, quando eu tava na minha casa, com a minha filha, tudo mobiliado, depois desse buraco que eu passei, de depressão e tudo mais... Aí eu falei, cara, tipo, nada mais me segura. Não tem porquê, tá ligado? É lógico, né? Liberdade não te exime de responsabilidade. Então, eu tenho uma filha, etc e tal. Né? Tem que pagar água, pagar luz, pagar telefone, que é uma briga comum com as pessoas. Fala assim, se você não é livre porque você tem que pagar. Eu falo, não, eu pago porque eu uso. Eu quero o teu conforto. Se eu não quisesse, eu não pagava. Mas eu quero ter um conforto, né? Liberdade não exime de responsabilidade. E aí foi nessa hora, cara. Aí foi a primeira vez que eu comprei minha moto, que eu comprei uma moto, e aí eu vi o que a moto faz com a gente. A moto faz um bagulho que é maluco com a nossa cabeça, né, mano? Te dá liberdade, te dá asas. Foi com a moto que eu entendi um pouquinho a levada de vida que eu tenho hoje, que é a vida é uma viagem do nada pro coisa nenhuma. Aproveita a viagem enquanto você tá na moto, tá ligado? Porque a moto é assim, né? Você não viaja pra chegar, você viaja pra viajar, né? Pra viajar. Então a vida é uma viagem do nada pro lugar nenhum, cara. A gente tá aqui, vamos fazer o máximo que a gente consegue pra ser feliz agora, tá ligado? E existe uma diferença, porque você falou de arquétipos, então vamos lá. Existe uma diferença de mago pra arquimago? Existe. Isso daí é uma coisa bem engraçada, mas eu vou te contar só depois, só no backstage. Porque a piada ainda tá acontecendo. Criaram-se então o arquimago? Não. Arquimago, cara, ele é o líder dos outros mestres magos. É um cargo político, na verdade, dentro de uma hierarquia, né? Então a gente tem o nosso templo. E o nosso templo é uma escola de magos, certo? Então a gente tem os iniciantes, os estagiários, os magistas, os magos, os mestres magos e o arquimago. O arquimago sou eu, é o cara que gerencia o nosso templo como instituição. Né? Mas eu sou um mago como outro qualquer, assim, tipo... Só tá no grau de hierarquia pra... Isso, não tenho mais poder, até porque mago nem tem poder. É só pra, tipo, meio que... É como se fosse o reitor da faculdade. Sim, pra coordenar. É isso. Liderar não, gerenciar a galera. É liderar mesmo. Pronto, liderar. É como se, tipo, o nosso templo é uma empresa, eu sou o presidente da empresa. Mas não tem nada a ver do de arquétipo. Que eu Não. Mas a magia tem a ver... de arte, na verdade. De arte. E a magia tem a ver com arquétipos. Magia, ela também tem a ver com arquétipos. Porque você falou o arquétipo do Sonic. Aí eu trago a velocidade, o pulo, ele se teletransportar e tal. É um arquétipo. É um arquétipo. Lembra que eu falei que magia é conhecimento? Sim. Então, qual que é a vibe do mago? O mago, ele é o cara... O mago, eu geralmente gosto de tirar um pouquinho as perfeições das coisas, né? Aquelas grandiosidades. E eu deixo as coisas um pouquinho mais na vida humana. O mago, ele é um despachante. É isso. O que um despachante faz? Ele conhece o sistema ali do órgão público e ele facilita a sua tirada do documento, certo? Você vai lá, paga o despachante, ele pega seus documentos, leva lá, consegue cortar uns caminhos e te traz o negócio mais rápido, certo? O mago é isso. Só que o órgão público é a vida e o documento é onde você quer chegar. Então, o que o mago faz? Ele te leva do ponto A ao ponto B do jeito mais rápido e mais fácil possível. O que ele vai usar aqui no meio vai da expertise do mago. Então, por exemplo, a gente pode usar cabedais de fé aqui. Por exemplo, digamos que você seja da Umbanda, você acredita em espíritos, né? Eu não acredito mais, mas digamos que você acredita. Você vai chegar comigo numa consulta, por exemplo, falar, Nino, eu tô numa maré de azar, minha vida só dá errado, que não sei o que lá. Eu vou conversar com você e vou descobrir que você é da Umbanda, ou que você tem alguma crença desse jeito. O que eu vou fazer com você? Eu vou falar, cara, eu acho que tem um obsessor na sua vida. Vamos tirar esse obsessor? Vou fazer um balacobaco qualquer lá, uma farinha no alguidar na encruza. Vou tirar isso de você. Qual que é a ideia? Eu vou implantar em você um gatilho psicológico de reinício. O que é isso? Você até agora acha que sua vida está dando errado porque você tem um obsessor. Eu vou tirar esse obsessor, eu vou tirar todo o peso das falhas que você teve do seu ombro e te dar um recomeço. Aí eu vou fazer um prognóstico com você. A partir de agora, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí vai meu conhecimento de business, por exemplo, para te falar, você tem um plano de negócio para o seu podcast? Você tem um caixa de reserva para o seu podcast? Um dinheiro para você fazer rodar o podcast? Como é que está funcionando? Está tudo anotado? Você tem um contador bom? Vamos fazer essas coisas para organizar? Então eu te dou
Eu sequestro o seu problema, por assim dizer, e te dou uma solução. Eu te levo do ponto A ao ponto B mais fácil. Isso que é um mago. O que ele vai usar aqui no meio, depende do mago. Depende. Mago, magia e ritual. Tem vários rituais. Você tá falando que é um deles dentro da crença da pessoa. Uhum. Agora eu falo de você. Então, tipo, Nino, você, dentro da sua vivência, mago, magia, rituais, quais você estabelece? Não é assim que funciona. Não é assim? Não. Não, eu tô perguntando. É a dúvida de muita gente, né? Sim, Tipo assim, sim. ritual. Você sabe o que é um rito, cara? Eu vou falar, quer ver todo mundo ficar puto comigo? O rito é um teatro. Todos eles são. Todos. Umbanda, cristianismo católico, evangelho, tudo é um teatro. Até magos que fazem rituais. A gente sabe. A gente chama de parateatro. Um rito a gente não faz, a gente performa. Pro mago isso é claro há centenas de anos. A gente sabe. Os carinhas da auto que vão lá vestir de faraó, eles não acham. Eles sabem que é uma peça encenada. A gente sabe. A diferença é que tá aí. E aí aqui que tem um conhecimento. E a grande questão é que quando você sabe, você domina o processo. E quando você domina, você faz melhor. Entende? Nunca teve lá no templo um obsessor. Mesmo com a galera que acha que tá incorporando. Por quê? Porque a gente domina o teatro. A gente sabe que é. A gente domina a ferramenta. Então não tem. As pessoas lá incorporam em casa. Elas podem. Na religião isso é um absurdo. Lá no templo pode. Por quê? Porque as pessoas dominam a ferramenta. Elas sabem. O que é um rito? O rito ele é um teatro feito para trazer impressões psicológicas para quem está participando. Tanto os magistas que estão performando o rito, quanto para quem o rito está sendo feito. Então, qual que é a brincadeira? Um teatro vai ter cenário. Então a gente acende uma pá de vela, meia luz, risco no chão, não sei o que lá. Tem figurino, então tem a roupa do mago, não sei o que, piriri. Eu tenho mesmo a roupa com capuz, a gente tem e tal. Tem o roteiro, que é o que você tem que fazer ponto a ponto. E tem a música, que é a trilha sonora. A gente faz um teatro. Nesse teatro, a gente pode interpretar o papel de um caboclo, de um Exu, de um deus egípcio, de um deus grego, de você mesmo. Você faz o que você quiser. Por quê? Porque nesse momento a gente cria no seu inconsciente uma ferramenta de ação. Se você quiser e a gente tiver tempo, eu explico por que disso acontecer assim. Também tem um estudo chamado Who's in Charge, do Michael Gazzaniga. Mas também tem vídeo do Pedro Losso, do Ciência Todo Dia, eu acho, que ele fala sobre a gente não ter livre-arbítrio. É muito bom e é essa ferramenta que é usada. A gente sabe que é assim. Então o que a gente faz? A gente faz um rito para criar um gatilho psicológico em você. Você vai mudar a sua forma de ver a vida, e isso é um axioma hermetista, que é assim dentro como fora, a gente fala. Você vai mudar a sua forma de ver o mundo vai responder a você dessa forma que você está vendo. E aí você tem os progressos que você tem. E é por isso que um mago de verdade, anota essa, sabe, o rito deu certo quando ele termina. A gente sabe que ele funcionou quando ele acaba. Não é daqui a uma semana. Quando o rito termina, a gente apaga a vela, a gente sabe que o rito deu certo. Mas por quê? Porque a gente sabe que a pessoa mudou. E a mudança não tem nada a ver com o espiritual, arquétipo, nada. Mas porque ela acreditou. Porque ela mudou a mente dela. Porque não tem a ver com acreditar. Quando você é um bom mago, geralmente eu brinco com as pessoas, que eu falo, né, tem essa briguinha na internet, que o pessoal fala assim, eu vou jogar o tarô pra ver se você foi feito magia pra você. Um bom mago, quando ele faz a magia, ninguém pega. Porque a gente muda, nem você sabe que a gente tá mudando. Sabe, tipo, a gente vai fazer, a gente vai entrar na sua cabeça, a gente vai mexer aí dentro, você não vai saber o que tá acontecendo, e você vai sair de lá melhor, dependendo do trabalho que você tá fazendo, sabe? E a gente não precisa nem saber quem você é. A gente consegue fazer isso sem saber quem você é. A gente não precisa de nome, de data de nascimento. A gente só precisa saber que você existe. Porque a gente vai fazer alguma coisa que vai chegar até você e vai mudar você. Mas por que mudaria? Não é espírito. Não é espírito, é sua cabeça. Não, mas aí você não tá vendo. A pessoa nem sabe o que tá sendo feito. Mas, cara, o mundo é muito conectado, cara. A gente consegue fazer as coisas chegarem lá. Então você emana a sua energia. Não, eu altero o cenário. Eu vou mexer com uma pessoa, que vai mexer com outra pessoa, que vai mexer com uma outra pessoa, que vai chegar em você. E a pessoa do outro lado não tem como se blindar? Não tem. Se o mago for bom... Cara, se você mexer com o mago, velho, sua vida tá
tá danada. Tá, eu tô perguntando isso porque, assim, dentro desse segmento, tudo que você trouxe pra nós, o ritual, ele tem oferenda? Que na Umbanda tem. Então, Lá se tem? você precisar pra eu conseguir chegar na sua cabeça, eu vou fazer. Ritual do dinheiro, tem que oferecer alguma coisa? E você oferece pra quem, o mago? Então, se ele cara, fala, não acredito em Umbanda. A gente não oferece pra ninguém. Pra ninguém. A gente faz isso como uma ferramenta pra mexer na sua cabeça. Tem um estudo que é muito legal, eu não lembro o nome, mas eu tenho anotado. Ele chama The Problem of Ritual Efficacy. É um estudo brasileiro de um camarada da USP ou da Unesp, que ele pesquisa por que as pessoas acham que rituais funcionam. Evaluating Ritual Efficacy, Evidence for the Supernatural, da Cristiane H. Legari e André L. Souza. Esse André L. Souza é um nome bem legal no meio aqui. O que eles fizeram nesse estudo? Eles tentaram entender por que as pessoas acham que ritos funcionam. E aí eles descobriram que quanto mais coreografado, quanto mais cheio de objetos, quanto mais difícil de fazer, quanto mais cenicidade tem, mais as pessoas acreditam na eficácia do ritual. Então, o que a gente pode fazer para a pessoa sair de onde está e chegar onde quer? Fazer um ritual difícil. Entendeu? Então, aí a gente pode colocar uma oferenda, por exemplo, porque a oferenda você tem a dificuldade do dinheiro. Você fala assim, ó, eu vou fazer uma oferenda para Exu. Não vai ser qualquer bebida, vai ser um whisky. Ele vai ser um whisky pica, não vai ser sei lá, um Red Label. Compra a porra de um whisky, vai gastar uns 400 pau essa garrafa. Por quê? É um gatilho de dificuldade. Quando você tem a dificuldade, você dá importância. Sacrifício de animal, tudo é a mesma coisa. Inclusive, sacrifícios humanos antigamente, essas coisas todas que tinha, é tudo isso, é gatilho de dificuldade. Inclusive, é muito legal essa história, porque você vê que a oferenda muda de acordo com a sociedade. Então, quando você está na Idade Média, onde a sua filha era moeda de troca, qual que é a oferenda mais feita na Idade Média? Uma virgem. Quando você está lá nos povos nórdicos, onde o cavalo era tudo para eles, porque o cavalo que fazia a roça, o cavalo que levava as pessoas, qual que era a oferenda mais foda? O cavalo mais forte. Você vem aqui pro Brasil, para as Américas, qual que é o povo todo em guerra todo o tempo? Qual que é a oferenda mais forte? O guerreiro mais valoroso da tribo seguinte. Então, vai mudando por quê? Porque é a dificuldade, entendeu? Então, se você... Cara, ao longo da conversa inicial que a gente vai ter, eu vou sacar você, vou saber quem você é, e aí eu vou falar, tá, entendi, o cara é da Umbanda. Então é o seguinte, mano, vamos fazer uma oferenda pra Yamin ou Xorongá, sei lá, uma entidade qualquer aí, e você vai me trazer 3 kg de carne, tem que ser picanha e tem que ser de Kobe. Você vai me trazer uma garrafa de uísque, uma farofa... X, vamos entregar esse bagulho. Depois a gente faz um churrasco, mas vamos entregar esse bagulho. E é isso, é pra criar um gatilho na sua cabeça. E aí você vai falar, agora eu vou correr atrás. E vai chegar pra mim também coisa boa, porque eu dei coisa boa. Vai chegar coisa boa, cara, porque você vai falar, caralho, eu gastei um dinheiro nisso, cara, tem que dar certo. E aí você vai estar mais atento para as coisas acontecerem. Você vai estar de olho mais aberto, na verdade. Porque o que acontece na maioria do tempo na nossa vida é que as oportunidades vêm. A gente só não tá olhando. Muitas vezes porque a gente tá focado no lugar errado. Né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fiz esse rolê todo aí dos meus 50 mil reais, eu falei, cara, eu sou mago. Eu vou trabalhar com magia. Eu vou profissionalizar a magia. Porque a magia desse jeito não existia. Existia só o pessoal do esoterismo que não tem nada a ver com magia. Aí eu falei, bom, vou ter que criar um mercado mágico e vamos pra frente, né? Aí eu falei, bom, vou fazer meus Paranauê pra eu ser um mago reconhecido no Brasil. O que eu imaginei que ia acontecer? Que meu YouTube, na época, ia estourar, né? Porra nenhuma. Eu conheci o Spook. O Spook House me apresentou a Rosinha com o João, me apresentou o Jax, né, o Fabinho. Me apresentou uma galera... E através dessa galera eu consegui contato com outras pessoas. E por conta desses contatos eu comecei a fazer um negócio no meu canal que eu acabei ligando, né, mandando mensagem para ordens mesmo, para fazer entrevista. Descobri que os caras dessas ordens mega consagradas me conheciam e me reconheciam como mago. E aí, cara, você entende que foi um outro caminho? Meu canal nunca bombou. Né? Eu tenho, sei lá, 60 mil inscritos no meu canal do YouTube. Eu até desisti já. Nunca bombou. Eu sou hoje reconhecido, todo mundo, querendo ou não, tem que falar de mim quando fala de magia aqui no Brasil. Porque eu conheci o Spook que me levou pra um monte de lugar e hoje o Spook nem fala comigo mais. Entende?
na maioria das vezes, o que acontece é isso. As oportunidades estão vindo. Você só tá olhando pro lado errado. E a magia te ajuda a focar no que você precisa. Você cria aquela linha de pensamento, de foco. Você abre seu foco, né? Você fala, cara... Quer ver? Tem um negócio muito legal que geralmente eu falo. Muita gente... Eu tenho uma ordem hoje em dia, que é o Magnus Imperium, que é uma ordem focada em resultado financeiro. Né? Não é uma ordem de aprendizado nem nada. É a pessoa para entrar para ganhar dinheiro. É isso. E funciona muito bem. Tem funcionado modéstia à parte. Geralmente eu coloco o depoimento da galera. O que acontece? Geralmente o pessoal, quando vai procurar para isso, eles falam, ó, Nino, eu ganho £1,5 de salário. Eu quero ganhar 10 mil. Eu falo, você faz o que da vida? Eu trabalho como copeira, por exemplo. Né? Não tô desmerecendo a copeira, só um exemplo. Só tá um exemplo, tá? Trabalho como copeira. Você é CLT? Sou CLT. Você não vai ganhar 10 mil. Por quê? Como que você faria hoje, ganhando R$1.500 CLT, para ganhar 10 mil? O que a gente chama de via de manifestação isso? Qual que é a via de manifestação? Seu chefe não vai chegar para você ficar feliz e te pagar 10 mil reais. Você não tem condições de crescer como CLT. Então é assim, você quer continuar CLT? Legal. Vamos ficar de olho aberto para fazer, sei lá, freelance? Vamos ficar de olho aberto para fazer, sei lá o quê, piriri? Você tem que ter oportunidades. Você tem que construir isso. Então, eu não sou liberal, que nem esses caras falam da política. Mas, cara, é fato. Se você tá numa empresa ganhando 2 mil reais, você vai morrer nessa empresa ganhando 2 mil reais, cara. Tipo, porque... CLT é isso, cara. E entrou na zona de conforto. O que é uma opção muito válida. Ou analisar a empresa para ver se tem um plano de carreira. E aí você pegar a oportunidade. Isso. E aí você vai trabalhar inclusive seus soft skills, né? Para você chegar lá, né? Para você fazer o jogo político da empresa, porque você sobe de cargo não por habilidade, mas por habilidade social, né? Enfim, tem coisas a serem construídas. Mas essa análise, quem faz com você é um mago, por exemplo. O Nino, toma uma água aí, e aí eu vou pra essa linha aqui. Mago. Vou pegar mais água. Qualquer um pode ser ou é pra poucos? Então, como eu falei, qualquer um pode ser, mas a magia é elitizada, tá? A magia é elitizada. Porque você precisa de tempo pra aprender, você precisa de tempo pra estudar. Mas se o cara tiver tempo, ele consegue ter... Não é dom, não. É conhecimento. Dom não existe, mano. Tá, não existe. Espiritualidade também não é. É conhecimento. Pra mim não existe Deus, eu não acredito em Deus, então não existe dom, porque dom é um presente divino, e também não existe espírito. E tamo aí. E a energia ruim e boa? Eu também não acredito em energia. Tá, eu gosto de perguntar tudo isso daí. Não, tá tudo bem. É neutro. Eu não acredito em nada. Nada sobrenatural. Pra mim, as coisas sobrenaturais são coisas que você não explicou e tá com preguiça de procurar. Tá, então, você não acredita no sobrenatural. E no plano terreno? No plano terrestre? Estamos aqui, não estamos? Então, tem uma energia que vibra pra você estar aqui ou estar aí, não tem? Pra trocar essa ideia? Você não pensa dessa forma? Tem eletricidade, raio-x, raio-gama. É isso que você tá falando? Eu tô perguntando, tipo, um exemplo. Eu sei, você tá falando da energia metafísica que geralmente esotérico fala. Ou tipo... Reiki, chakras. Ou tipo assim... Pô, eu tô aqui, tô fazendo um podcast, tô trocando uma ideia... E aí tá conectando outras pessoas através do meu poder de oratória, de conhecimento. E tem algo por trás disso. Não, tem não. Você não acredita também nem no plano terrestre? Posso te ler um pedacinho de um livro? Pode. Como eu falei pra você, desde a década de 70, os magos saíram completamente desse rolê aí. Tá? Tem um dos escritores, que se eu não me engano ele tá vivo ainda, chama Phil Hine, que ele é um dos produtores de conteúdo de magia mais importantes da atualidade, tá? Ele tem um livro chamado Caos Condensado, e nesse livro ele tem um parágrafo que eu sempre gosto de citar, que ele fala assim, ó: acreditar em conceitos como chakra, plano astral, karma, reencarnação, aura, energias mágicas, poderes cósmicos e coisas assim é opcional e passa pelo gosto pessoal. Não precisamos acreditar em nada disso para trabalhar com magia. Além disso, a magia não existe separada do resto da vida. Não é algo que a gente faz de vez em quando entre quatro paredes ou quando fechamos os olhos para meditar, mas sim um modo de vida, um modo de encarar o mundo que a gente habita e tudo que há nele. Cara, falando assim, eu não domino a filosofia budista, mas seria mais ou menos nessa linha? Eu também não domino o suficiente para falar sobre isso. Porque, cara, você tá trazendo aqui pra nós que simplesmente só vive tranquilamente, vive fazendo o que você quer, na sua total liberdade e tá tudo certo. Eu acho que...
Agora é particular meu. Sim. Eu tô mais pro estoicismo do que pro budismo. Então... Porque eu tô mais numa situação de que isso não é um problema. A minha esposa odeia quando eu falo isso. Isso não é um problema. Tipo, tal coisa, eu consigo resolver? Consegue. Então não é um problema, eu vou resolver. Não consigo resolver. Então não é um problema, não consigo resolver. Não tem por que ficar estressado com isso. Entende? Hoje eu vivo meio assim, tipo, não é um problema, tá tudo certo, vamos pra frente. Rito... como é que é? Rito, repetição e ritmo. É o que vai te ditar. Então, acordou, estoicismo. Você acordou, tipo, seu ritual. Quero acordar e tomar meu cafezinho. É o ritual. E é literalmente um ritual. Repetição. Você vai ler lá sempre as mesmas coisas, estudar na verdade, sua magia. O estoicismo, cara, ele fala o seguinte, ele fala vai ditar um ritmo nisso. Ele fala que nada é tão importante para que você saia do eixo por isso. Essa é a ideia, entendeu? A ideia do estoicismo é que você é completo já do jeito que você tá. Não precisa de mais nada, né? Então, eu acho que isso daí deve ser uma leitura até moderna do estoicismo. Eu não tô por dentro disso, não. Tem cara de coach. Mas a grande questão é que eu acho que chega um momento da vida que você simplesmente olha para as coisas, cara, e fala, por que eu vou me estressar com isso? Sabe? Tipo, não vai me trazer nada, né? Eu tô na internet, vocês também devem sofrer isso. Vocês não, porque vocês terceirizam o problema, né? Quem sofre é o entrevistado. Não, sofre também, pô, todo Mas mundo. Tem aquela coisa dos haters de internet pra caralho, né? Tem. E às vezes eu faço live todo dia, praticamente, no TikTok, porque eu faço live enquanto eu tô lavando a louça e cozinhando. Eu tô na cozinha, vou lavar a louça, cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. E aí eu cozinho todo dia, porque eu gosto de cozinhar, então a comida é sempre fresca. E aí eu coloco o celular lá e fico batendo papo, pessoal. E aí sempre vem uma pessoa encher o saco. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, por que você tá aqui fazendo isso, cara? Tipo, eu tô aqui de boa cozinhando, mano. Tipo, você tá enchendo meu saco por quê? Não tem porquê. Eu vou fechar essa live e vou esquecer que você existe, cara. Você não tá gostando? Só passa o conteúdo, irmão. E tchau. Tchau. Eu não consigo nem me estressar mais com a galera. Ô, Nino, quando o Paulo Freire começou a falar sobre essas questões, ele foi duramente criticado. Sobre qual delas? Magia, mago. Paulo Freire falava de magia, cara? Não, Paulo Coelho. Ah, obrigado. Perdão, corrigindo aqui. Paulo Coelho. Paulo Freire não. É porque eu estudei muito Paulo Freire, eu estudei semiótica. Cara, eu estudei signo, significado, significantes. Sim. Estudei toda a semiótica e trouxe Paulo Freire, porque Paulo Freire falava muito sobre isso. Foi um xiste. Ele. Mas Paulo Coelho, falando de Paulo Coelho aqui, corrigindo pra galera. Paulo Coelho, ele foi muito criticado quando começou a falar sobre isso. Uhum. E hoje ele, né, durante muito período, e hoje ele é referência na academia. Como é que você enxerga isso? Cara, eu não sei. Eu li um livro só do Paulo Coelho, que é o Manual do Guerreiro da Luz. E o que você achou? Eu achei divertido. Era um livrinho que ele é reconhecido na Academia Brasileira de Letras. Mas é assim, cara... Sabe esse negócio de faz o que tu queres, a de ser todo da lei? Eu não consigo ficar muito julgando pessoas. Eu nem gosto nem de falar de pessoas, na verdade. Porque... Eu não sei, eu acho que, mano, faz o que você quer. Tá tudo certo, tá tudo bem. Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser, não gosta. Pra mim, não... Mas você acha que ajudou a aproximar a galera ao conhecimento? Conhecimento não, mas eu acho que eu acho que ajudou a dar uma desmistificada um pouquinho no lance da magia. Talvez trazer pro público. Eu acho que teve pessoas que fizeram trabalhos melhores sobre isso. Tipo, não tem um lugar que você não vá que tem magia que você não pergunta pra pessoa. Ela fala assim, não, porque eu comprava o livrinho de Wicca que tinha na banca. Eu acho que foi um trabalho mais legal. Mas assim, eu não tenho propriedade nenhuma pra falar de Paulo Coelho, porque eu, de verdade, só li um livro dele. Não é um tipo de literatura que me agrada, saca? Nunca me agradou. A minha esposa já leu todos, não sei o quê, mas nunca me agradou. Eu acho a linguagem meio infantil, assim, meio boba. Sai fora do que você... busca, vamos dizer. E eu confesso que eu sou bem chato, assim, pra essas coisas. Hoje em dia, por exemplo, geralmente o pessoal me pergunta, você fala de estudo, de conhecimento, você lê muito? Leio. Que livro? Nenhum. Eu leio... Hoje em dia, acabei de terminar uma pós em novembro, entrei em outra já em janeiro. Eu tô fazendo o TCC ainda. Então, tipo, eu tô lendo artigo científico. É só o que eu leio ultimamente, artigo científico. Né? E já faz uns bons anos que eu tô nessa pegada.
Então, você tá mais estudando a mente humana, vamos se dizer dessa forma. A primeira lei hermetista, o hermetismo ele tem 7 axiomas. Sabe axioma que nem penso logo existo, do Descartes? O hermetismo ele tem 7, né? Que é um pouco mais tardio, mas ainda a gente usa. E o primeiro deles fala que o todo é mente, o universo é mental. E aí, inclusive foi por conta desse cara que eu saí da Umbanda. Porque eu comecei a olhar e falar assim, todo é mente, o universo é mental. Caralho, todo é mente, o universo é mental. Nossa, faz muito sentido todo é mente, o universo é mental. Sim, toda mente, o universo é mental. Porque... É o que você tá imaginando. Não, é pior do que isso. Depois, quando eu entrei na academia, eu fui ver, é pior do que isso. A mente pra nós, né, cientistas, ela é uma lente que você usa. Então, o que a mente faz? Ela é uma lente formada com as informações que você viveu até esse momento. Tudo que você já viveu na sua vida formou a lente que está me interpretando agora. Então, a mente é a lente que vê o mundo de fora para dentro e que também é a lente que vê o mundo de dentro para fora. É como você enxerga o universo e como você interage com ele. Então, toda mente e o universo é mental, tá ligado? E aí eu comecei a entrar... E, cara, e olha que legal. Da onde veio esse insight pra mim? Na Umbanda, na casa que eu fazia parte, e de novo, na casa que eu fazia parte, porque cada casa é uma Umbanda, eu não vou ficar me pegando nisso, a gente tinha um negócio, um ritualzinho, que era o banho de coroa, que a gente chamava, que era um banho ritual que você tinha que fazer antes do trabalho. Então, antes de você ir pra gira, você tinha que tomar um banho lá com erva. E aí eu perguntava pras pessoas, por que eu tenho que tomar um banho com ervas e por que essas ervas, né? Que cada um era diferente. Aí eles falaram, porque você tem que estar na energia do seu guia, que piriri, senão você vai incorporar um obsessor. Eu falei, mas alguém já incorporou? Ah, não, porque eu ouvi história. Aí o que eu fiz? Eu comecei a não tomar o banho, pra ver se ia ter alguma diferença, tá ligado? Pra mim não tinha. Mas nessa época, minha ex-esposa, ela ficou um dia, acho que não tomou, e pra ela fez diferença. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo aqui, mano? Por que pra ela faz diferença e pra mim não faz? Eu não sou super poderoso, caralho. Nós dois somos humanos, a gente mora junto, qual que é? E aí, nessa brincadeira, eu falei, será que não tem um efeito placebo nessa história, não? Porque ela sempre foi muito mais religiosa do que eu. Eu falava, pra mim, eu caguei pra isso, né? Tipo, eu tomo porque falam pra eu tomar e eu tomo porque senão ela briga comigo. Mas pra ela, realmente é de verdade. Então, pra mim, como tanto faz, quando eu não tomo, não faz problema. Mas pra ela, como é real, quando ela não faz problema. Eu falei, olha só, eu acho que é a mente dela que tá trolando ela nesse momento. E aí eu comecei a fazer umas pesquisas com relação a isso. Então eu cheguei já a ir pra gira bêbado, não caindo, mas alcoolizado, que é uma coisa que não pode. No meu terreiro também tinha, no terreiro que eu ia tinha uma história de você não poder ir depois de comer carne. Já saí de churrascaria e fui pra lá. Tudo pra ver o que tava acontecendo. E comigo nunca acontecia nada. Foi aí que eu comecei a falar, eu acho que é tipo um placebo que tá acontecendo aqui. E aí eu comecei a tentar entender a mente. Foi aí que eu comecei a estudar psicologia, parará. E muito mais tarde eu entrei na universidade pra isso, né? Mas eu fui meio freestyle, assim. E a magia ia pra esse lado também. Então a magia, ela falava pra você, cara, a mente funciona. Se você, sei lá, acorda, olha no espelho e se acha um bosta, você vai ser um bosta. Não porque você é de verdade, mas porque você já aceitou que você é. Agora, se você olha no espelho, parece meio coisa motivacional, né? Mas funciona. Se você olha no espelho, se acha um bosta, mas fala, não, hoje eu não vou ser, você vai ver como seu dia vai mudar. É placebo. Só que o placebo funciona, tá ligado? O placebo existe, né? É o chamado a mente-mente. A mente-mente pra cima e pra baixo. Sim. Ela interpreta errado. Interpreta errado. E aí vamos nessa linha da mente. E aí eu volto lá no início do podcast, do nosso bate-papo, Nino. Você falou da depressão. Então, pra você foi libertador na hora que você se aprofundou e entrou na magia. Porque te libertou, tipo, também da depressão? Porque tem ligação, não tem, ou é químico? Não, vamos deixar claro. Tá. Você tá com depressão, procura ajuda especializada. Não vai em terapia de internet, não vai procurar em conteúdo. Vai num psicólogo e, se for o caso, num psiquiatra. Depressão é coisa séria e leva de arrasta. Vai no psiquiatra. Fechou? O neuropsicólogo falando aqui. Mas eu também fui. Ou deprimido também, tem essas duas linhas, né? Tem a depressão. É que tem a depressão e tem a depressão pro senso comum. Tem aquela questão do químico, né? Que, tipo, tá faltando excesso de dopamina, sua mente tá acelerada, os problemas, cortisol, que é o fator químico, fisiológico. Sim. E tem o fator que é o emocional, que vai também afetar o químico. O emocional também é o químico. Isso, né? Afeta o químico. A emoção... Isso é uma coisa que o pessoal geralmente faz bastante.
tudo que acontece na gente acontece fisicamente, né? A depressão, na verdade, é uma falhazinha que dá na comunicação entre dois neurônios, né? Você tem lá na sinapse neural que a gente fala, né? Você tem um neurônio que faz assim, o outro tá aqui e um gospe na boquinha do outro. Quando esse tá entupido, você tem, né, depressão. Por isso que você toma remédio para desbloquear isso aqui. Isso tem diversas causas. Pode ser uma causa emocional. Também pode ser uma causa genética. Tem uma causa social também, né? Capitalismo da depressão. Sem brincadeira. Mas a questão não foi por conta da magia. Eu também busquei uma ajuda profissional, busquei uma psicóloga, conversei com a psicóloga. Só que, na verdade, eu cheguei numa hora que eu falei assim, cara, eu sei sair daqui. Eu não preciso estar assim. Entende? E eu acho, talvez, algumas pessoas passem por isso. Às vezes a gente gosta, né, de se enfiar no problema e ter gente batendo nas nossas costas e falando, coitadinho de você. Só que a magia, ela dá uma obrigada a você entender que você faz sua vida. E aí é que tá, né? Você faz sua vida. Não é um espírito, não é Deus, não é um fantasma, não é o lobisomem, não é o Drácula. É você que faz sua vida. Então, senta a bunda e faz. De novo, gente, eu tô falando no alto de um cara, né? Do classe média, branco, hétero. Eu sei que pra mim é mais fácil. Eu sei, desculpa. Mas... Sim, não, e outra. E a pergunta que eu fiz foi justamente não provocativa, mas para entender qual foi o processo. E aí você explicou, você buscou a ajuda de um profissional, que é importante. E se precisar de uma ajuda médica, também vai ter que buscar ajuda médica. E dentro desse contexto, você estudou, foi atrás, e aí hoje tá... Hoje eu tô tranquilo. Tranquilo. É óbvio que, como todo ser humano, eu tenho meus altos e baixos. Eu tenho momentos de percalços, tem momentos de desespero, tem momentos que eu tô xingando a vida, né? Cara, eu sou um humano normal, né? Não é porque eu sou mago que eu sou, sei lá, né? Sou um ser humano normal. Mas assim, no frigir dos ovos, na grande... Se a gente pegar a minha vida como uma grande questão, eu tô muito bem, cara. Eu tô de boa, eu não preciso... Não sei, eu não tenho muitas frustrações. Ô Nino, mas uma pergunta que eu tenho assim, existem coisas que você sabe que outros magos também sabem que não podem ser ditas dentro do estudo de vocês? Porra, cara, é a mesma coisa que você perguntar pra um mascarado quem é você, né? Tipo... Não, você não precisa, você pode falar assim, ó, só quem tá ali na cúpula que sabe. Eu não vou dizer que tem coisas que a gente não pode falar. Tem coisas que a gente guarda. Por quê? Porque... Energia, você falou que não. Você conheceu um cara muito famoso no Brasil chamado Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho. Cara, Olavo de Carvalho. Cara, acho que não, hein? É um cara que ele ficou conhecido por ser um grande imbecil. Qual que foi a vibe desse imbecil? Tá. O Olavo de Carvalho, ele saiu da escola formal na 5ª série. E aí ele começou a entrar em contato com livros que eram muito mais difíceis do que ele conseguiria compreender. Só que a gente tem um negócio na nossa cabeça que é chamado de efeito Dunning-Kruger. Não sei se você já ouviu falar. Que é quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe. Porque o mecanismo que a gente tem para saber que não sabe é o mesmo mecanismo que a gente tem para saber que sabe. Então, o que acontece? O Olavo de Carvalho, ele começou a ler um monte de livro difícil, não entendia porra nenhuma, mas achava que entendia. Então, por que a gente guarda algumas coisas? Para não tornar um monte de Olavo de Carvalho no mundo. Um monte de gente achando que sabe um monte de coisa, mas não sabe porra nenhuma porque tá interpretando errado. Cara, mas essa definição que você trouxe é... Puta, não, cara, achei o máximo. Então tem, tipo assim, cuidado, né? Porque vai ter um monte de pessoas bizarras aí. Quer ver? E já tem, né? Tem, que você citou já logo no início. Falou, meu, tem cada coisa aí que não tem nada a ver com magia e o pessoal fica se auto-titulando. Quer ver uma coisa bem legal? Ouve isso aqui. Eu falo isso nas aulas do templo. Toda vez que eu falo, a galera sai com a cabeça baixa. Eu falei aqui agora há pouco do Michael Gazzaniga. Sim. Ele fez um artigo científico que é reprodução, então, tipo, já deu resultado, que ele prova com equipamentos eletrônicos, ou seja, não é viés, não é eu acho, não. Ele coloca as pessoas em eletroencefalograma e mede os negócios. E ele provou que a gente não tem livre-arbítrio. Porque tudo
que a gente faz, movimentos, falas e tudo mais, é decidido antes no nosso inconsciente. A gente faz, depois o córtex pré-frontal convence a gente de que a gente pensou sobre aquilo. Ou seja, nós somos robôs bobos. A gente não faz as coisas porque a gente quer. A gente faz porque a gente foi programado pra fazer. Isso não é louco? Se você chega pra uma pessoa e fala esse tipo de coisa, tenta entender a aplicação ética disso. Então quer dizer que o cara que fez mal pra uma menina, ele não tem culpa de ter feito mal pra uma menina, porque na verdade ele foi programado pra fazer isso? Entende o viés ético que tem aqui? Então, esse tipo de coisa você não pode abrir pro público. Eu tô abrindo pra vocês porque o Pedro Lousa já fez. Qualquer coisa é culpa deles. A gente não pode abrir esse tipo de coisa. É o exemplo do filme, né? O Efeito Borboleta. Efeito Borboleta não, é daquele que fala que é Deus. Esqueci o nome. Que aí, tipo, o filho, ele agia diferente porque ele foi espancado na infância. E ele traz. A maioria dos, por exemplo, serial killers que a gente tem uma história de infância muito ruim. Inclusive, uma das formas de você achar é se eles matavam bichinhos, né? Ali. Enfim. É esse tipo de conteúdo. E não é que assim, a gente é proibido de falar. Cara, é que a gente sabe que você não vai entender. Então não adianta falar agora. Sabe? Lembrei, A Cabana. Cabana, não. Eu li o livro, A Cabana, é verdade. Então, verdade. Aí tem esse exemplo. Tem. E a questão é essa. Então, por que eu vou falar uma coisa que nem a assunção arquetípica, né? A assunção arquetípica é uma ferramenta do mago, beleza? A gente usa desde 200, 300, 400 anos atrás. O que é a assunção arquetípica? É a incorporação que o pessoal chama na religião. Só que a gente não é preso porque a gente não precisa acreditar em espírito, em Deus, em porra nenhuma. E a gente, na verdade, busca um arquétipo. Quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a entender que, por exemplo, cara, caguei se a Lilith é uma deusa suméria, ou se ela é mesopotâmica, ou se é a primeira mulher de Adão. Foda-se, o que importa pra mim é o que ela significa. Então, caguei a história que você tá me falando. Entende? Por quê? Porque é o arquétipo que vem. Só que se você falar isso, você quebra toda uma sequência de crenças de pessoas que muitas vezes é o que deixa ela viva. Né? Acontece muito hoje em dia com o pessoal dessas religiões afrodiaspóricas. A pessoa, muitas vezes, não são todas as vezes, tá, gente? Mas muitas vezes, a pessoa ela tem uma vida super difícil lá fora. É uma pessoa que, sei lá, o chefe é um babaca, chega em casa, o marido é um babaca, os filhos enchem o saco, não sei o que lá. O único momento que ela encontra de alívio é quando ela tá no terreiro incorporando a Maria Redonda. Uma preta véia, sabe? Porque a Maria Redonda no terreiro, no contexto social onde tá, é um espírito de luz e sabedoria. Ela se sente valorizada por estar lá. Aí se você chega pra uma pessoa dela e fala, mas espírito não existe, cara, isso é coisa da sua cabeça, você faz sozinha. Você acaba com a vida da pessoa. Entende? Então não é uma questão de, é proibido que a gente fale. Mano, a gente não fala pra não destruir sua vida. A gente vai... Se você quiser chegar... Né? Vai lá no desenvolvimento do templo. A gente vai trabalhar você para você chegar lá, né? E é isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu já sei a resposta, mas eu tenho que fazer até pra galera do Digital. Pessoas que usam magia para fins malignos, como se proteger? É só você não ser burro. Não. Eu sei que você ia responder essa pergunta dessa forma. E tá tudo certo, não tem problema. Mas eu queria que, tipo, um exemplo... Não cair em armadilhas. Fica mais fácil. Cara, porque você vê muito charlatão aí. Sim, dentro sim. Da magia, vamos dizer dessa forma. É assim, em primeiro lugar... É a regra de ouro. Não seja um pau no cu. Tá ligado? Porque se você não zoar ninguém vai querer te zoar. Pronto. Ponto. Tá aí. Beleza? Não seja. Mano, vive a vida de boa, entendeu? O cara, sei lá, mano, eu não gosto de gay. Caguei, não é você que tá sendo convidado pro casamento, entendeu? Deixa o cara viver a vida dele, do jeito que quer. Tá tudo certo, não é você. Mano, sabe? Não seja um pau no cu. E a segunda coisa é não tenta passar a perna nos outros. Porque é isso que acontece pra você cair em colo de charlatão, né? Em primeiro lugar, gente, charlatão, eu gostaria muito de fazer essa definição. Charlatão é só quem vende cura milagrosa, tá? No Brasil, charlatão é o crime tipificado para quem faz prática ilegal da medicina ou cura milagrosa, tá? Você pode ser um mentiroso, charlatão é só com cura. Mas, enfim, você pode ver, cara, 100% dos casos das pessoas que são passadas para trás são pessoas que queriam passar alguma coisa para trás. Entende? Então você fala assim, o meu amigo tá ali, foi promovido, não fui eu, quero foder com a vida dele.
Você quer passar a vida pra trás, mano. Você não foi competente pra estar lá. Desculpa, você não foi competente. Aí você quer passar a perna no cara e aí você toma no rabo. É sempre assim. Então, você não quer cair em golpe? Não seja um pau no cu e não queira passar a perna na vida. É isso. Sorte ou azar? Explica pra galera aqui do TikTok. Sorte ou azar? Sorte ou azar, cara, é a incompreensão de um viés cognitivo que a gente tem, que chama viés da confirmação. Esse viés da confirmação, o que acontece? Como eu falei, o cérebro usa muita energia. E a gente tem que, no máximo que a gente consegue, economizar energia. Então o cérebro ele evoluiu para fazer a gente prestar atenção só naquilo que é realmente importante. Que cada um de nós decide. Só que o que acontece? Como a gente só presta atenção naquilo que é realmente importante, a gente esquece tudo que não fazia parte daquilo. Então, quando você tá tendo azar, na verdade é uma recorrência de um fator que você tá dando atenção. Não é a vida em si. Entende? Quando você para pra trás e dá uma olhada no dia inteiro, você fala, não, peraí. Foi só uma coisa que aconteceu e por algum motivo me machucou. É o mesmo dispositivo que faz o pessoal achar que horas iguais tem algum poder. Sabe? Fala, olha, 3h33, não sei o que lá. Cara, quantas vezes você olhou no relógio ao longo do dia e quantas você efetivamente viu horas iguais? Você vai ver que é muito pouco, não é... a gente tá o tempo todo olhando pro relógio, né? Naquele momento em particular, só que isso te gravou por quê? Porque é importante pra você. Então, sorte e azar é meio isso. É um viés cognitivo. Viés cognitivo, definido. E você tendo 1 minuto falando assim, cara, eu tenho 1 minuto pra passar uma mensagem na qual eu acredito que seria uma sabedoria pra galera do TikTok. Você passaria qual? Que você faz suas lives lá. Conhecimento. Busca conhecimento? Cara, vamos dar de ET Bilu aqui. Busca conhecimento, cara. A única coisa que vai te tirar de onde você tá e te fazer chegar onde você quer, inclusive pra você perguntar se é realmente onde você quer chegar, é conhecimento, cara. Nada mais vai... E eu vou te contar um negócio. Muita gente fala que quanto mais burro você é, mais feliz você é. Isso é mentira pra caralho, tá? Quanto mais burro você é, mais a sua vida fica complicada. Porque aí mais coisas pequenininhas vão ser problema. Então você começa a ver pessoas que têm uma baixa escolaridade, por exemplo. Burrice é diferente de ignorância, tá, gente? Mas pessoas que têm uma baixa escolaridade, eles começam a ver problemas em coisas muito pequenininhas, assim. Porque eles... A visão é mais estreita da vida, sabe? O pessoal geralmente fala, né? Quando você consegue viajar para outros países, você tem a sua visão ampliada, porque você vê outras culturas, né? A escola é a mesma coisa. Então, se você tem um nível de conhecimento, que é seu trabalho e o ensino médio, o ensino fundamental 1, por exemplo, 5ª série, o seu mundo vai ser desse tamanho. Então, qualquer coisa que sair do lugar, vira um problemão. Quando você vai ampliando isso, você vai começando a ver que tem um monte de coisa que é bobeira, assim. Tipo, pra que eu vou brigar com isso? Né? Por que eu vou brigar? Minha esposa, sei lá... achou um cara bonito. Tá, por que eu vou brigar por isso, cara? Tipo, sim, pessoas são bonitas. É um ideal estético. O ideal estético é normal do ser humano. A gente tá vendo geometria em tudo e a gente procura formas. Ela viu um game bonito. Ah, mas ela achou o cara bonito, vai me trair. Mas por que ela vai te trair, cara? Tipo, achar alguém bonito é uma coisa, desejo é outra coisa, tesão é outra coisa, terceira coisa... Por que? Entende que vai diferenciar? Você vai aumentando a coisa, as coisas vão perdendo um pouquinho do problema. Então a minha mensagem é busque conhecimento, cara. Conhecimento liberta. Pra caraca. O Aristóteles falava, né? Aristóteles, inclusive, a gente cita toda quarta-feira no tempo. Aristóteles falava que todo ser humano é dado à felicidade. Só que a felicidade só vem através da liberdade. E a liberdade só através do conhecimento. É isso aí. Frase impactante. Nino, deixa suas redes aqui, convida a galera pro seu canal, pra sua live e pro seu templo. Fica à vontade. Convida. Não falei do templo, né? Acabei nem falando. Falou, cara. Pode falar, fica à vontade. Cara, eu queria muito falar, eu vou ser muito rápido, porque a gente tá começando com um projeto esse ano que é muito legal, que é um projeto de transformar a magia numa espécie de universidade mesmo. Então, o nosso templo, ele é uma iniciativa que começou aqui em São Paulo, tem 3 anos, a gente vai fazer 3 anos em março agora, mas a gente já tem São Paulo, Belo Horizonte, Campinas e estamos abrindo no Rio de Janeiro. E é um colegiado de magia. A gente tem trabalhos abertos de atendimento, mas é para treinar os magos.
Então a gente tem um plano de carreira de mago, né? O mago entra, faz o desenvolvimento, depois tem o estágio, que é um estágio prático, ele vai praticar a magia com as pessoas para fazer as coisas acontecerem. Depois a gente tem a NOT, que é a universidade. E aí a NOT tem vários professores entregando disciplinas diferentes. Se vocês quiserem um negócio que fica fácil de vocês saberem e depois zoar a gente criou uma Hogwarts. Só que de verdade, né? Então você tem um headmaster lá, o Dumbledore, que seria eu, que é o arquimago, né? E você tem os professores, cada um numa disciplina. E aí vai ter filosofia, tem história, tem exegese religiosa, tem um monte de coisa lá que é pra galera realmente aprender. Se você quiser saber mais sobre o nosso templo SP no IG, no Instagram, que é onde a gente reúne tudo, mas tem nosso templo site mesmo. Nosso templo CP, que é Campinas. Nosso templo BH, que é Belo Horizonte. Nosso templo RJ, que é no Rio de Janeiro. Todas as iniciativas elas são presenciais, tá? Aqui em São Paulo funciona na quarta-feira a partir das 19 horas na Vila Maria, na Rua Andaraí 463. Se você quiser me achar, Nino Denani. Qualquer lugar eu tô lá, como Nino Denani. Eu tive essa sorte. Nino Denani, eu vou falar mais uma coisinha aqui. Diretor, produção, calma, eu não posso encerrar sem a minha curiosidade do dia. Vamos lá. Quando você falou de pólvora e tudo mais, Estrela de Davi, parece aqui. Não é? Não, isso aqui é o símbolo de uma das ordens que eu faço parte. Tá, das ordens. Aí coloca-se aquilo ali, pólvora e tudo mais. É um ritual? Pode ser. Pode ser. Pode. Não. Cara, o que vai Esses diferenciar... símbolos são vários. Os símbolos é o seguinte, cara. Eu sou das artes. Como eu falei, eu sou educador. Sim. Eu venho das artes. E eu tenho muito amigo tatuador. E aí eu deixo eles tatuarem o tema que eles querem. Ponto. Não, isso é importante. Fora esse daqui, que é o símbolo da ordem, da Ogon. E essa daqui, que é minha filha, que eu falo que ela é uma tartaruga. O resto é tudo isso. Isso aqui são meus cachorrinhos. O resto é tudo que eu deixei a pessoa falar, faz aí, quer tatuar? Tatua aí. Faz uma coisa. Eu tenho um pequeno príncipe no peito que não tem nada a ver com o resto. Eu tenho uma taça de vinho que faz aqui assim. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai ver rituais em filmes e tudo mais, tem essas questões. Coloca o círculo, pólvora e tudo mais. Mas eu faço pra provocar, pra encher o saco mesmo. Você é um mago fora da casinha. Sou. Você é além. Você expandiu. Quer ver outra coisa? Isso aqui, ó. Mano, se deixar aqui vai a noite toda. Isso daqui, quando eu tava na Umbanda, a gente tinha pulseira que indicava os graus. Tá. Né? Então, se você é um pai pequeno, você tinha acho que 9 voltas, pai de santo tinha 11. Eu saí da Umbanda, fui pro negócio de magia e eu comecei a sentir falta de um negócio no braço. Né? Sabe quando você tira o relógio, que você sente falta? Comecei a sentir falta. E aí eu falei assim, vou fazer uma pulseira pra mim. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pulseira assim, ó. Tem um jeito de dar um zoom aqui? Tem. Com as guias. Que o pessoal chama de guia. Uma pá de caveirinha. E não tem energia nenhuma. Pode pôr só perto da... Não tem nada. Não tem energia nenhuma, né, Nino? Ó, é uma pá de caveirinha. Só pra galera da Umbanda achar que é uma guia de Exu Caveira. Ou seja... E de vez em quando eu uso no peito. E a energia tá nas pessoas que ficam... pegando pra ela. Não tem energia, cara. Tô falando, a pessoa, não você. Não tem Entendeu? nada. Isso aqui é só uma pulseira que eu uso. Mas foi legal essa pergunta, porque quem olha pra você fala, Obrigado. o cara é mago, o cara tá cheio ali de guia, o cara tá com uma tatuagem que eu assisti no filme, como é que é? Filmes de terror que coloca a freira, ali. né? A freira... Qual que eu falo A única direto? que eu fiz uma Chave exigência mestra. foi essa. Isso daqui é um anjo, biblicamente correto, né? Eu sei Porque o Zé desenhou isso daqui, que é... Tipo, o pessoal acha que é o demônio, né? Que é um bode com foguinho, que é o Bafomé. O Zé desenhou isso aqui pra mim. Aí eu fiquei com isso aqui na mão, falei, cara, era muito legal eu fazer um contraponto. Já que eu tenho um demônio de um lado, vamos pôr o anjo do outro. Aí eu desenhei um anjo biblicamente correto. Então, pentagrama é um hexagrama. E aí você não se apega a nada disso, porque não significa nada. Não significa nada. É isso aí. Então, galera, que você ficou até o final já sabe. Estamos com um mago aqui hoje que é fora da casinha, sem palavras. Eu sou fora da casinha, não, cara. Você expandiu. Não. Pra galera entender como é que funciona. E se quiser entender mais, já deixou suas redes aí. Se quiser entender mais, cola no nosso templo que você vai entender bastante. É isso aí. Nino, mais uma vez, cara, obrigado de coração. Agradeço, foi super podcast divertido, cara. Aqui você falou o que você tem pra falar sem
Falei demais. Não, mandou muito bem. Galera que ficou até o final, quero agradecer imensamente. Siga a gente no canal, o canal de cortes vem ganhando muita força. Já sabe lá, dá aquele like, compartilha. E também no canal da íntegra aqui. Já dá aquela compartilhada, inscreva-se, dá o seu like, ativa o sininho. E também em todas as plataformas verticais, Spotify. E mais uma vez, eu sou o Rei Dias, do TikTok, na moral com ele, Nino. Uma salva de palmas, valeu!